Bem-vindo ao canal do Gai, me chamo Thiago Toscano Ferrari e hoje vamos dar início à resposta do CACP, em que há um título de uma ex-espírita conta como o kardecismo deturpa a Bíblia, de propósito. E fizemos uma pergunta: será? Pois bem, vamos aos fatos. Maria Cândida, neste vídeo de cerca de 15 minutos, publicado há 7 anos, ao que nos parece ser em uma igreja, propõe a demonstrar as deturpações bíblicas que a doutrina espírita realiza e que será objeto de nossa análise. É comum no ser evangélico e de outras denominações religiosas colocar essas pessoas que migram de religião para convencimento dos que ainda permanecem em sua visão de mundo e fortalecer a fé daqueles que estão compartilhando seu novo caminho. Vamos ver a apresentação. Obrigada, pastor. A paz do Senhor, igreja. O pastor Natanael falou algumas coisas e eu queria mostrar um pouco para os irmãos na prática, que foi o seguinte: o meu pai era aquele tipo de espírita que benzia pessoas em casa e fazia sessões em casa, de mesa branca. Eu fui crescendo nesse ambiente, mas aí desde muito cedo, eu sempre gostei muito de ler e de estudar, e eu comecei a achar que tinha alguma coisa a mais ali naquele negócio. E aí, na minha adolescência, eu fui procurar o espiritismo kardecista. E eu fui para o espiritismo kardecista com 17 anos, fiquei lá até os 38. 21 anos da minha vida, aquela fase da vida que a gente é mais produtiva, que a gente está se preparando para o futuro, eu simplesmente joguei fora, né? Fiquei ali ouvindo aquele porção de bobagens, lendo aqueles livros, fazendo aqueles cursos, frequentando aqueles seminários, e até que um dia Jesus mesmo foi me buscar lá. Eu não vou me deter muito nessa parte, que é um processo da minha conversão, e o que aconteceu é meio demorado, mas um dia, se houver, o pastor achar interessante, eu conto. Pois bem, nesse vídeo ela disse que seu pai era espírita benzedor e que fazia reuniões em sua casa, do tipo mesa branca. Nós esclarecemos que não há esta modalidade prática espírita e que o pai dela se enquadra como espiritualista, com algum tipo de mediunidade de cura. Maria Cândida diz ter procurado o kardecismo aos 17 anos e ficou até os 38, permanecendo por 21 anos, onde diz ter jogado fora todo esse tempo. Ou seja, nessa primeira apresentação que ela faz, ela consegue demonstrar que o conceito espírita, tanto para a questão da mediunidade, quanto para a questão de uma reunião mediúnica em casa, não condizem com uma prática espírita, que isso é permitido nas casas federadas, e que o pai dela se enquadra num aspecto de espiritualista, assim por definição. Enquanto ao tempo em que ela se dedicou ao estudo, curiosamente, eu iniciei no mesmo período que ela, aos 17 anos, e estou hoje com 44, já há 28 anos, e não enxergo como um tempo jogado fora, porque o tempo que eu dedico ao estudo da doutrina não atrapalha o meu desenvolvimento profissional, que me permitiu chegar até uma pós-graduação. Então, não há nenhum empecilho nesse sentido. Isso é apenas para impressionar as pessoas que estão ali assistindo ao seu testemunho. Então, eu só disse esse preâmbulo para os irmãos entenderem a minha bagagem do espiritismo qual é. E aí, irmãos, aquele livro que o pastor Natanael já falou algumas vezes, eu fiz um movimento ao contrário do que normalmente eu fiz do espiritismo para a Bíblia. Eu peguei os livros deles aqui, esses são mais novos, são aqui agora do ano 2000, 2002. Eu tenho só um do meu tempo, de 1976. E eu peguei nesses livros aqui, e peguei na Bíblia e vim do espiritismo para a Bíblia.
porque as pessoas tentavam me convencer, me mostrar na Bíblia, e eu pegava a Bíblia e eu acabava quase que levando os crentes lá para o centro, e ninguém conseguia me trazer. Então, como que eu fiz nesse meu livro? Ali eu dou umas dicas ali para os irmãos verem como é que o espírita pensa. Então, eu só disse esse preâmbulo para os irmãos entenderem. Nesse relato sobre o estudo dela, ela diz ter feito um movimento contrário, segundo ela, do Espiritismo para a Bíblia, apresentando o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos nas edições de 2000 e 2002, segundo ela. Diz ainda ter apenas uma obra de 1976, sendo esta a obra do Evangelho segundo o Espiritismo. Segundo ela também, sempre que os evangélicos tentavam convertê-la, ela acabava levando-os para casas espíritas. Tal o poder do seu convencimento. Então, nós observamos que ela possui um certo grau de desconhecimento bíblico no período em que ela esteve na doutrina, e que isso ocorre realmente em alguns adeptos da doutrina que não se dedicam ao estudo. Mas existem outros que se debruçam nos textos bíblicos e que essa afirmativa não é verdadeira. E mesmo eu, na minha experiência, tendo feito um movimento do Espiritismo para a Bíblia e da Bíblia para o Espiritismo, eu, no momento que concluí os meus estudos numa casa federada, que tive a oportunidade de fazer, durante 4 anos, o estudo sistematizado da doutrina espírita e o estudo da mediunidade, eu até evitei de relatar a minha experiência por 3 anos e meio em uma congregação quadrangular, ao qual eu frequentava na minha juventude. E o contato que eu tive com a Bíblia há mais de 20 anos permaneceu comigo ao longo da minha trajetória de estudos da doutrina, mas que eu até evitei de comentar porque eu acredito ser desnecessário esse tipo de comportamento. Então vamos para o próximo vídeo da Maria Cândida. Então aqui, eu pedi para o irmão me ajudar, eu estou colocando aqui 3 exemplos de deturpações da Bíblia, o que é que Kardec ensinava e que eles fazem até hoje, esse processo de deturpação. Bom, aqui ela demonstra querer informar 3 pontos em que Kardec deturpa a Bíblia nas obras da codificação. Então vamos conhecer os pontos que a Maria Cândida apresenta, as deturpações que ela diz, Allan Kardec, ter feito nas citações bíblicas que ela propõe demonstrar nas obras da codificação espírita. Vamos conhecer o primeiro ponto. Então, lá em 1 João, a gente já conhece o texto, eles vão parar a frase ali no mundo. Eu precisaria descer mais um pouquinho. Aí, irmãos, pode descer. O que eles dizem lá? O Kardec diz assim, o apóstolo João diz, como é que você prova? Pergunta para o Espírito se Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio em carne e morreu para salvar a humanidade. O Kardec ensina, quem vai dar os meios de provar é o Espiritismo, que vai indicar características pelos quais se conhece os bons espíritos. O apóstolo João não falou que é assim que se faz a prova, é perguntando para o Espírito, que eles chamam de mentor, espírito de luz e guia, pergunta para ele. Pergunta para o Emanuel, pergunta e não sei para quem. O Emanuel, isso Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio em carne? Não perguntam. O próprio Kardec para o versículo lá no início do versículo 1. Então, nesse primeiro ponto, que ela alega Allan Kardec ter feito adulteração na Bíblia, ela cita o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, nos itens 6 e 7, em que é tido o estudo de não creais em todos os espíritos. Amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Essa epístola é de 1 João, capítulo 4, versículo 1. Realmente Kardec para nesse ponto, porque Kardec faz um estudo em relação a essa passagem de João aos falsos profetas de sua época.
E segundo ela, na obra que ela citou, Allan Kardec para apenas nesse verso 1, mas continua dizendo que o texto vai até o verso 3. Vamos conferir. Nisto conhecereis que o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Ou seja, essa carta do segundo século é afirmado que o espírito do anticristo já está no mundo e que ainda ouvistes falar, né? Então, vamos adiante. E ela continua e diz que é preciso perguntar aos espíritos se eles vêm de Deus, ironizando o espírito de Emmanuel, mentor de Chico Xavier, e ela provou que não entendeu nada da obra que ela cita e nem mesmo da Bíblia, ao qual demos um pequeno demonstração do texto bíblico lido anteriormente. Aqui o apóstolo João está asseverando apenas o combate aos gnósticos, que acreditavam que Jesus não havia vindo em carne, e já no segundo século da era cristã, essa ideia de que Jesus animava um corpo fluídico estava ganhando força. O que Allan Kardec queria salientar era sobre a identificação dos falsos profetas da atualidade ao qual ele estava inserido e a maneira de identificá-los, tal como Jesus disse, que conhecereis a árvore pelos seus frutos. Então, dentro desse capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 6 e 7, não criais em todos os espíritos em conformidade com a citação de 1 João, capítulo 14, versículo de 1 a 3, na obra Gênese, capítulo 15, nos itens 65 a 67, tem um título curioso, Desaparecimento do Corpo de Jesus, onde Allan Kardec combate o conceito de agênere em conformidade com o texto bíblico, que ela não informa em seu vídeo. Esse trecho está na página 269 e 271 da obra citada do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos conferir aqui na obra Gênese, capítulo 15, item 67, sobre o título de Desaparecimento do Corpo de Jesus. Não é nova essa ideia sobre a natureza do corpo de Jesus no IV século. Apolinário de Laodiceia, chefe da seita dos apolinaristas, pretendia que Jesus não tomara um corpo como o nosso, mas um corpo impassível, que descera do céu ao seio da Santa Virgem e que não nascera dela, que, assim, Jesus não nascera, não sofrera e não morrera, senão em aparência. Os apolinaristas foram anatematizados no Concílio de Alexandria, em 360, no de Roma, em 374, e no de Constantinopla, em 381. Tinham a mesma crença dos docetas, do grego dokel, aparecer, seita numerosa dos gnósticos, que substituiu durante os 3 primeiros séculos. E tem a nota 183, que diz o seguinte: não somente foram anatematizados os apolinaristas, mas também os reencarnacionistas e os que se opõem à comunicação com os mortos. Esse item está na página 313 da obra A Gênese, que a nossa nobre amiga não cita. Então, se você convergir as duas obras do Evangelho e a Gênese, você vai ver que o texto bíblico é harmônico. Kardec só citou a primeira parte naquele item do Evangelho segundo o Espiritismo para nos dar um conceito, mas que na Gênese ele esclarece melhor. Vamos agora dar mais uma olhada aqui no vídeo dela, mais adiante. Aí, mais uma coisa interessante, lá na parábola de Rico e Lázaro, né? Que a gente conhece bem. A gente sabe que ele fala, manda alguém avisar lá em casa. E Abraão fala, não tenho como, eles têm Moisés e os profetas. Ele que ouçam Moisés e os profetas. E o Espiritismo ensina. Pode descer mais um pouquinho, irmão? Está até com um grifo. Espiritismo vai ensinar assim, ó. Pode descer mais um pouquinho, por favor? Abraão, pode parar. Abraão ouvia, o rico via Lázaro, todos eles se comunicavam. O que diz o verso? Abraão diz o quê?
Tem um abismo entre nós, não dá para comunicar. O rico falava com Abraão, mas não comunicava com o outro que estava lá no Hades. E ele diz claramente, não tem como, tem um abismo. E o Espiritismo ensina assim: o rico via que Abraão mandava sempre espíritos dar avisos aos homens na terra. O texto não diz nada disso, mas eles ensinam desse jeito. E aí, a resposta de ele dizer, eles têm Moisés e os profetas, o que ele vai dizer? Que ele sabia que Moisés contava tudo que precisavam para serem felizes, e os profetas, que são médiuns, dizem pela influência do Espírito o que se passa depois da morte. O texto bíblico não diz nada disso. Esse Caibar Schutel aí é uma autoridade, assim, eles não chamam ninguém de santo, mas é como se fosse um santo no catolicismo, é um dos muitos que o Espiritismo reverencia, idolatra e tudo mais. Sobre esse segundo ponto, ela cita a parábola do rico e Lázaro, em Lucas, em confronto com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon, que é o título desse capítulo. No item 5, Kardec cita a parábola do mal rico. Só que ela se esquece, e ela disse que todos que se comunicavam na parábola, mas Allan Kardec apenas cita a parábola e não emite nenhuma análise teológica. Ademais, a parábola não se refere a nenhum evento ocorrido, mas uma ilustração do mau uso da riqueza, e que muitos teólogos atribuem como uma mitologia, devido a empregos de terminologias gregas como Hades, água, fogo e tormento. Ela cita a obra Parábolas e Ensinos de Jesus, do autor Caibar Schutel, que tem um tópico sobre a parábola do rico e Lázaro, registrado na passagem já dita, como uma grande autoridade dentro da doutrina espírita. Realmente, Caibar Schutel realiza uma exposição brilhante, e a Maria Cândida continua sem entender a Bíblia, esta parábola de Jesus, e muito menos a doutrina espírita, como se o evento do rico e Lázaro houvesse acontecido. Então, na primeira parte, existe essa análise de Caibar Schutel, e ele cita a parábola, que não precisa nós citarmos ela aqui, e o rico e Lázaro representam a humanidade e duas realidades distintas, a que abusa da riqueza e aqueles que vivem sem o necessário. E existe uma passagem que ele assim diz: Jesus falava geralmente por parábolas, e esta lição que o Mestre ofereceu há 2000 anos aos povos da Palestina, e que consta no Evangelho de Lucas como um conselho salutar e memorável, nada mais é do que uma parábola, é um ensino alegórico, representativo do que se passa no espaço, para afirmar que a nossa vida ultratumba é uma consequência justa e equitativa de nossa existência na Terra. Ele faz alusão ainda nesse texto, é um texto longo, são 12 páginas, que não vou ler tudo aqui, apenas alguns trechos, e emitir alguns comentários. E ele faz alusão de uma libra esterlina como uma face de um rei, e a outro o valor, associando ao rei um indicador sem valor, enquanto o real valor está no verso. Ou seja, o mal rico dava o valor às aparências, a figura do rei, e Lázaro ao real valor, o espiritual. O seio de Abraão representa a luz imperecível da verdade, onde mais progredimos, mais aprendemos, onde mais amamos a Deus e ao nosso próximo. O Hades é a figura de uma região de tormento. A sede foi a falta d'água, representava a ausência de consolação, esperança e perdão. Então aqui ele emite um comentário. O rico estava no Hades, sabia muito bem, porque via que o pai Abraão mandava sempre outros espíritos dar avisos aos homens na terra. Então pediu que o mandasse à casa daquele que havia sido seu pai, porque ele tinha 5 irmãos que também faziam vida dissoluta e precisavam ficar conhecendo os tormentos
que os aguardavam se continuassem assim. Então, o que acontece? Se nós formos olhar no Evangelho, no livro de Atos, capítulo 12, versículo 15, após Pedro sair da prisão, ser liberto por um anjo, ele volta à sua casa. Quando ele bate a porta, as pessoas pensam que era o seu anjo, ou seja, o seu espírito que havia vindo ter com eles, uma vez que já pensavam que ele estava morto. Então, era comum as pessoas terem a manifestação das que houverem sido mortas. Então, esse conceito, na época, era absolutamente comum. Ainda assim, ela se atém a essa parte aqui. Acresce ainda que entre nós e vós está firmado um grande abismo, de modo que nem nós podemos viver onde vós estáis, nem vós podeis viver onde nós estamos. A vossa atmosfera nos abafa, assim como a vossa vos sufocaria. Os ares que respiramos são insuficientes para vós que estáis impregnados de matéria. Então, este trecho é explanado através dessa simbologia que o ambiente em que viveram os ricos e que foram egoístas, orgulhosos e preconceituosos é distinta do símbolo do arquétipo de Lázaro, representando os fraternos humildes e resignados em suas provas. Então, ela chama Cairba Schutter como uma autoridade dentro do movimento espírita, como se fosse um santo da Igreja Católica, mas desconhece completamente a sua biografia e o que ele realizou em vida na curta trajetória no interior de São Paulo de acolhimento e divulgação da doutrina. Então, são pelas nossas atitudes o caráter que somos respeitados. E para encerrar esse trecho, ela cita também a essa parte, ao qual diz Cairba Schutter: mas Abraão lhe disse: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que significa Moisés conta-lhes tudo o que precisam fazer para serem felizes. Os profetas são os médiuns, dizem-lhe pela influência dos espíritos o que se passa depois da morte, a fim de lhes dar instruções para que não venham, como tu, parar no Hades. Mas o rico insistiu com Abraão e, apresentando-lhe várias razões, disse: mas, pai Abraão, se algum dos mortos for ter com eles e lhes falar, lhes aparecer e eles se manifestar, hão de se arrepender. Este trecho é explanado que os espíritos se manifestaria através dos profetas, que eram encarregados de lhes exortar, e a simbologia é de que não ouviam aos profetas, muito menos um espírito ressuscitasse dos mortos. Então, o conceito de ressurreição dos mortos aqui é de uma reaparição. Então, como não havia terminologias naquela época, eles utilizavam elementos genéricos, como esse no caso da ressurreição, como sendo uma aparição. E é importante lembrar, e fazemos questão de frisar nessa parábola, que essa parábola, ela muitas das vezes são interpretadas de um nível literal. E a parábola você expõe uma ilustração para extrair o ensinamento. Foi essa a intenção de Jesus ao proferir ela. E como o Evangelho de Lucas era designado a um grego, Teófilo, logo no seu primeiro capítulo, em que ele identifica isso, nós sabemos que os elementos ali contidos nessa parábola poderiam ter sido alterados pelo seu escritor para dar o entendimento a um grego de elementos de uma parábola única nos evangelhos sinóticos, sendo ela de cunho grego também. Então, o que nós entendemos é o seguinte: existem 4 níveis de interpretação das escrituras. O primeiro nível é o nível Pessa, que é o nível literal, ao qual o texto realmente diz. O segundo nível é o nível Remes, que é o nível homilético, né, propriamente dito. E o terceiro nível Midrástico, que é o nível profético. E existe ainda o quarto nível Sod, que é o nível oculto, que já seria um ensinamento mais profundo. Então, esse sentido aqui é um sentido parabólico, é um sentido
de um segundo nível necessário para a interpretação dessa parábola. E quando a gente observa essas pessoas nesse primeiro nível, nós entendemos que elas não entenderam ainda a parábola de Jesus, que ela é justamente colocada no cenário do Evangelho segundo o Espiritismo como uma parábola voltada para o sentido da riqueza e o seu mau uso. Vamos então à outra parte. E aí mais um exemplo ali de apova bíblica, em Atos 4:12. Jesus em nenhum outro há salvação, né? Não há outro nome debaixo do céu pelo qual importa que nós sejamos salvos. Olha lá o que o Espiritismo vai explicar. A salvação que Pedro se refere à nossa redenção pela observância das leis divinas. Nós somos espíritos criados por Deus, nosso Pai, e devemos progredir por nossos próprios esforços. Irmãos, e cadê lá o nome de Jesus? Jesus e nenhum outro a salvação. Como é que eles podem fazer cursos, dar aulas, apostilas, com uma deturpação flagrante no texto bíblico? Por quê? Porque o espírita não pega a Bíblia e vai lá olhar. E os poucos textos, apesar da incoerência, o pessoal não se atém a isso. E eu sei como é esse processo, eu também passei por isso. Eu também nunca no Espiritismo falei, deixa eu pegar a Bíblia, deixa eu ver se é verdade o que tem aqui. Kardec transcreve no Evangelho do Espiritismo, ele diz que usou a Vulgata Latina na tradução francesa. Ele põe versículos aqui, muda a pontuação, muda tempo de verbo, ele dá vira um outro texto. Porque se a gente muda a pontuação, muda tempo de verbo, muda a colocação de pronomes, você muda o texto. E ele faz isso direto. E o espírita nunca pegou, eu nunca peguei, fiquei 21 anos lá, nunca peguei a Bíblia para ver se isso aqui estava certo. E aí mais... Então, nesse terceiro ponto aqui, ela cita, né, diversas questões em que diz respeito à manifestação mediúnica, meio pelo qual se deu o movimento aí inicial da doutrina espírita e codificação. E ela cita a passagem de Atos, capítulo 4, versículo 12, que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro há, dando entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. O episódio da prisão de Pedro e a interrogação do sumo sacerdote Anás, de demais linhagem do sumo sacerdote. Pedro havia sido interrogado após a prisão, né, em poder de quem estava curando o enfermo que havia dito ser em nome de Jesus, ao qual delimitou a salvação através do Cristo. Ou seja, os apóstolos, depois que Jesus foi crucificado e continuaram a mensagem, eles faziam as curas e operavam em nome de Jesus. E não vejo nenhuma diferença nos centros hoje dessas pessoas que também fazem o seu processo de atendimento fraterno e levam o alento às pessoas, né? E ela cita uma parte mais importante ainda também sobre a questão da tradução bíblica utilizada por Kardec. Vamos ver. Ela expõe que Allan Kardec se utilizou da tradução da Vulgata Latina na versão francesa na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, alterando os textos como tempo verbal, pontuação e etc. Um completo desconhecimento da versão francesa da Bíblia utilizada por Allan Kardec, que foi em francês por Le Maistre de Sacy, que é a versão francesa popular no período do século XVII e XIX. Esse da foto aí. Então, eu vou trazer um trecho aqui da obra do Evangelho segundo o Espiritismo, página 18, para ver se corrobora com o que eu tenho dito. E também corrigir o ponto que ela trouxe aí de forma equivocada. Para obviar a esses inconvenientes, reunimos nesta obra os artigos que podem compor, a bem dizer, um código de moral universal, sem distinção de culto. Nas citações, conservamos o que é útil ao desenvolvimento da ideia, pondo de lado unicamente o que se não prende ao assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução de Sacy, assim como a divisão em versículos,
Em vez, porém, de nos atermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real para o caso, grupamos e classificamos metodicamente as máximas, segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram umas das outras, tanto quanto possível a indicação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite que se recorra à classificação vulgar, quando oportuno. Isso está na introdução, ou seja, Kardec respeitou a tradução desse padre francês aqui, do período do século XVII. Então é infundada essa afirmação de que Kardec modificou os tempos verbais, alterou pontuação, enfim, completo desconhecimento. Então, assim, para finalizar, não quero me estender muito, esse tipo de fraude que eles fazem hoje, já Kardec já fazia, né? Porque Kardec dizia, olha, o espiritismo é uma religião, uma ciência e é uma filosofia. É uma religião. O nosso pastor explicou bem para a gente aqui como é que começou, aquelas cadeiras que pulavam, batia o pé da mesa. Também tinha, o pastor não mencionou, mas a gente tem nos livros, no livro dos médiuns de Kardec, tampas de panela que voavam. O que a Bíblia diz? Como é que Deus se revela ao homem? Salmo 25:14, né? A intimidade de Deus é para os que os buscam, para os que o temem, né? E Jeremias fala, buscar-me-eis, me achareis, como me buscares de todo o coração. Não com cadeira pulando. Como é que esse processo aí, de cadeira batendo, panela e essas coisas todas, levou mais ou menos 10 anos até quando ele publicou o primeiro livro dos Espíritos. Ele menciona aqui, eu tenho as coisas que eu estou falando, tudo marcado aqui com um clipe, se alguém tiver curiosidade. Ele menciona que de 1849 ele já tinha começado a observar, porque ele e o grupo lá de professores, né, todos os professores da Universidade de Paris, achavam que tinha uma causa inteligente. Até ele começar a escrever no lápis, que prendeu o lápis, um cestinho, 7 anos, de 1849 a 1856. Então, vocês imaginem se tem cabimento dizer que isso é uma religião. Bom, ela expõe que Allan Kardec registrou no livro dos médiuns que panelas voavam juntamente com as mesas girantes do século XIX. Isso mesmo. E fomos pesquisar na obra e não encontramos essa referência, que é até irônica. Vai servir até aqui para dar um pouco de quebrar o gelo, né? Se você for na obra lá, em PDF, digitar panela, você não encontra. O que realmente girava eram as mesas e cadeiras. E ela cita ainda a passagem de Salmos 25:14, que o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Mais adiante, ela cita Allan Kardec, que teve contato com as mesas girantes em 1849. Mas neste ano, o professor Rivaio estava envolvido em sua profissão de pedagogo e professava no Liceu Polimático ditados normais dos exames da multiplicidade e da Sorbonne, seguidos de ditados especiais sobre as dificuldades ortográficas, publicadas nesse ano. Essa obra aqui que o professor Rivaio publicou, ele não teve contato nessa época, ele estava envolvido com o seu centro educacional, o Liceu Polimático. E uma obra muito apreciada à época do seu aparecimento, e da qual ainda recentemente eram tiradas novas edições. Isso consta na biografia de Allan Kardec. E ele, Allan Kardec, teve conhecimento das mesas girantes em 1854. E após um ano, em 1855, a convite do seu amigo e magnetizador, seu Fortier, é que ele começou a participar das reuniões. E essa informação está em Obras Póstumas, no extrato extenso do livro das previsões concernentes ao Espiritismo. Está na página 13, que nós citamos, e 225, de Obras Póstumas, bastante desconhecida pela nossa crítica. Aí outra coisa, ciência, pode descer um pouquinho, por favor? Filosofia.
Irmãos, não existe manual básico de introdução à filosofia, curso de filosofia, compêndio de filosofia, coleção de filosofia que aparece Kardec como filósofo e nem o Espiritismo como filosofia. Quem diz? São eles que dizem. Eles não são reconhecidos com filosofia em nenhum curso de filosofia, em nenhum lugar. Aí outra coisa, ciência. Nessa parte, ela fala que não existe nenhum tratado de filosofia na obra O Livro dos Espíritos, na codificação, e que quem era o filósofo era Allan Kardec, desabonando todo o conteúdo da obra, né? E causa-nos estranheza, uma vez que a obra O Livro dos Espíritos é assinada em prolegômenos por diversos filósofos da antiguidade e modernos, ao qual parece desconhecer Maria Cândida. Diz os Espíritos na obra O Livro dos Espíritos, na parte dos prolegômenos, um pequeno trecho. Os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Este livro é um repositório de seus ensinos. Foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta dos preconceitos do espírito sistema. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e as forma de algumas partes da redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de os publicar. Isso está na página 49. Ou seja, é um tratado de filosofia racional para as questões extrafísicas, que a ciência positivista da época não tinha condições de responder, e que se cada um de nós tivermos o ensejo e a vontade de conhecer o Livro dos Espíritos, inicialmente, nós vamos ter a resposta de muitas questões na nossa vida. Parece que ela desconhece esse tratado. E, por último, ciência, né? Eles dizem que são uma ciência. Ele fala que é uma ciência, mas a gente teve agora, né, na última metade do século passado para cá, as 3 coisas que mudaram o jeito de viver, mudou tudo na face da Terra. Conquista do espaço, a informática, a descoberta do DNA. Ele diz em um determinado momento aqui que se não fossem os espíritos começarem a vir trazer conhecimento, o homem não iria evoluir, porque todo conhecimento humano dependeria da revelação dos espíritos superiores. Nenhum espírito superior falou nunca: olha, vai acontecer uma coisa aí, computador, pessoal, vai surgir aí, vai revolucionar. O homem vai começar a botar satélites lá no espaço sideral e a comunicação vai ser instantânea de um lado ao outro da Terra por causa da conquista do espaço. Nunca o Espírito falou nada disso. DNA então, eu conversei com o pastor Natanael, seria uma coisa assim para a gente falar um dia inteiro, porque tudo eles atribuem à reencarnação. O DNA desmontou tudo. Aquele jeito que o seu filho tem, que parece do avô, parece do tio, que eles diziam, está vendo? Olha, é o mesmo guia. Olha, o meu tio antigamente sentava desse jeito, falava desse jeito. Não é, está no DNA. O DNA acabou. Nessa parte, ela critica a parte científica da doutrina espírita, dizendo que não há nenhuma informação dada pelos espíritos das obras da codificação espírita acerca do progresso tecnológico, como se exigisse um presságio da conquista espacial ou ainda a vinda da era da informática. Estranho, né? Alguém que preza pelo texto de Deuteronômio 18, que nos diz que Deus era contra a adivinhação, ela solicitar que os espíritos adivinhassem o futuro. Bem estranho. Causa-nos ainda estranheza, uma vez que a obra Gênese traz conceitos sobre os satélites naturais dos planetas, das funções e formação destes, contidas no capítulo 6 dessa obra,
Ademais, cabe ao homem o desenvolvimento de sua tecnologia através de seu esforço, sem que a espiritualidade intervisse para um trabalho que cabe ao homem, tendo apenas o fazer por intuição. Depois ela evidencia que, pela genética, dando a entender que a descoberta do DNA refuta a reencarnação, por transmitir as características físicas a uma geração a outra, atribuindo também as características morais e intelectuais no pacote. Ficaríamos surpresos se víssemos uma exposição de que a genética explica não somente o compartilhamento das características físicas, mas morais. O que ficaríamos até curiosos de saber nessa exposição é que a ciência não provou que justamente as características morais são inerentes e particulares a cada um de nós, sendo transmitidos apenas as características físicas. Seria interessante ela realizar essa comprovação, porque teríamos aí um novo dado científico. E a título de curiosidade, o Chico Xavier sempre foi muito pedido a ele que permitisse fazer um exame, estudasse o seu cérebro, e ele nunca permitiu, nem em vida, e depois que ele morreu, deixou um documento proibindo que o cérebro dele fosse estudado. Então, se é tudo tão correto, tão perfeito, e a prova da ciência, a gente poderia esperar que ele seria o primeiro a dizer, não, faço questão de ser estudado. Eu faço questão de provar que é científico a minha psicografia, eu deixo o meu cérebro para estudo, para vocês saberem o que tem de diferente no cérebro de um médium. E ele nunca permitiu. Ela critica, né, que Chico Xavier havia feito uma carta não autorizando o estudo do seu cérebro após a morte e que em vida não fez tal estudo para comprovar a sua mediunidade, tanto psicofônica quanto psicográfica. Mas ocorre que o estudo do médium seria válido se estivesse vivo e em transe para acompanhar atividades cerebrais durante o transe. Após a morte, este estudo ficaria inválido pela falta de impulsos elétricos no cérebro, falta de dados suficientes para se ter um resultado se há uma hiperatividade ou não no transe que difere do momento fora do transe. E outro ponto é que não encontramos este documento que Chico Xavier deixa por escrito, que não queria que seu cérebro fosse estudado após a morte. Mas temos um dado curioso no próximo slide. Essa é uma matéria publicada na Veja, do mesmo ano desse vídeo, de 2016, fizemos questão de pegar um do mesmo ano, em que cientistas mapeiam a atividade cerebral de médiums. Curioso, né? Pesquisadores examinaram o cérebro de médiums brasileiros e descobriram que as áreas ligadas à linguagem tiveram atividade abaixo do esperado, o que poderia mostrar um estado de falta de foco e de perda de autoconsciência. A atividade cerebral em determinadas partes do cérebro do médium diminui nas sessões de psicografia, revela um artigo científico publicado nesta sexta-feira pela revista PLOS ONE, realizado por pesquisadores da Universidade de Thomas Jefferson, nos Estados Unidos, e na Universidade de São Paulo da USP. E o estudo mapeou, por meio de tomografias, os cérebros de uma dezena de médiums brasileiros enquanto eles psicografaram. Não vou ler a matéria toda, mas eu vou dar apenas um spoiler e até mesmo um resumo. A atividade do hipocampo, do cérebro do lobo esquerdo, ela era reduzida no período do transe em que os médiuns psicografavam, ou seja, havia ali uma atividade menor do que o normal e uma produção de um texto complexo por demais, o que comprovaria, de fato, a atividade mediúnica. Então, a ciência estuda, sim, a atividade mediúnica muito mais do que se imagina. E a cada dia que passa, fica muito mais evidente e patente os fenômenos mediúnicos que a doutrina espírita já há mais de 150 anos entabularam. E
Kardec tem uma frase que é o finalzinho aí, que também consta aqui logo na introdução do Livro dos Espíritos, que a ciência não tem que se meter com o espiritismo, não é da sua alçada, e ele não aceita nenhuma manifestação, nenhuma opinião da ciência a respeito da comunicação dos espíritos. Isso aí ele já escreveu logo lá, quando publicou o primeiro Livro dos Espíritos. Está logo aqui na frente, se alguém quiser ler, está marcado aqui. Então, esse negócio de depois dizer, não, é uma ciência, mas eles não se submetem à ciência. Por outro lado, eles querem que todas as religiões se submetam à ciência, que a Bíblia seja vasculhada pela ciência, todas as ciências, a arqueologia, todo tipo de ciência que mexe, que teria a ver com coisas antigas, eles acham que quem estuda a escrita, quem estuda tudo, tem que esmiuçar a Bíblia, né? Agora, o que ele escreveu, o que os espíritos escreveram, isso aí a ciência não deve se intrometer. Então, essa postura de fraude, de querer dizer uma coisa que é e não é, isso aí já começa, foi desde sempre, é uma coisa marcante no espiritismo. Bom, aqui ela critica, né, a questão da ciência, que a ciência não devia se intrometer com o espiritismo. Vamos esclarecer os fatos. Não encontramos essa referência que ela indica, vamos ver mais adiante, de uma forma que você vai entender o porquê que Kardec escreveu isso. Mas encontramos o contrário. Vejamos na parte do caráter da revelação espírita na obra A Gênese, item 16, página 23. Assim como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Ora, como este último princípio é das forças da natureza, a reagir incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente, segue-se que o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento do outro. O espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha impossibilitada de explicar certos fenômenos, só pelas leis da matéria. Ao espiritismo sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. O estudo das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade, porque a matéria é que primeiro fere os sentidos. Se o espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado como tudo quanto surge antes do tempo. Bem contrário, né, ao que propõe a nossa crítica. O fato da ciência oferecer ao espiritismo apoio e confirmação não garante, no entanto, a competência para se pronunciar em questão de doutrina espírita. Eis os argumentos apresentados pelo codificador com respeito a este assunto. As ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria que se pode experimentar e manipular livremente. Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências dotadas de vontade própria e que nos provam a cada instante não se acharem subordinadas aos nossos caprichos. As observações não podem, portanto, ser feitas da mesma forma. Requerem condições especiais e outro ponto de partida. Querer submetê-las aos processos comuns da investigação é estabelecer analogias que não existem. A ciência propriamente dita é, pois, como ciência, incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo, não tem que se ocupar com isso e qualquer que seja o seu julgamento favorável ou não, nenhum peso poderá ter. É importante considerar-se que, ao referir-se às ciências ordinárias, Kardec fazia alusão às ciências positivas classificadas por Auguste Comte em matemática, astronomia, física, química, biologia e sociologia. Ou seja, a parte que ela fala é essa daqui, mas ela não compreendeu. Ou seja, a ciência requer demonstrações empíricas de fenômenos que você pode repetir continuamente e obter seus resultados. A ciência espírita não. Por se tratar de uma força inteligente, logicamente não estaria pronto
para a realização do processo empírico. E mais à frente nós vamos esclarecer qual foi o processo utilizado de método por Kardec. Espiritismo e a lógica indutiva. Na introdução científica, chega-se à generalização pela análise das partes. Esse tipo de lógica exige observações repetidas de uma experiência ou de um acontecimento, da observação de muitos exemplos diferentes, partes. Os cientistas podem tirar uma conclusão geral. Foi assim que procedeu Kardec em relação à doutrina espírita, colocando-a confortavelmente entre as demais ciências. A respeito do caminho das induções, percorrido pela doutrina espírita, Herculano Pires, em seu livro O Espírito e o Tempo, infere que é a partir da observação dos fatos positivos que o espiritismo chega às realidades extrafísicas. Em A Gênese, diz-nos o codificador, não foram os fatos que vieram a posteriori confirmar a teoria que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. Fica assim a estrutura lógica do espiritismo concretizada e caracterizada como de natureza indutiva. No entanto, o processo dedutivo, método dedutivo, está igualmente consagrado na doutrina espírita, já que o método científico exige que se combinem indução e dedução. E aí Kardec assevera: nunca elaborei teorias preconcebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. Dos efeitos procurava remontar as causas, por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvida todas as dificuldades da questão e das ideias. As ideias do homem estão na razão do que sabe, como todas as descobertas importantes, e a constituição dos mundos, por exemplo, deveria imprimir-lhes outro curso sob as influências desses conhecimentos novos. As crenças se modificaram. O céu foi deslocado e a região estelar, sendo limitada, não mais lhe pôde servir. Onde está ele, pois? E ante as questões, essa questão, emudecem todas as religiões. O Espiritismo vem resolvê-la, demonstrando o verdadeiro destino do homem, tomando-se por base a natureza deste último e os atributos divinos. Chega-se a uma conclusão. Isso quer dizer que, partindo do conhecimento, chega-se e atinge-se o desconhecido, por uma dedução lógica, sem falar das observações diretas que o Espiritismo faculta. Ou seja, o processo indutivo-dedutivo, utilizado por Kardec, lhe fez remontar os fatos, atribuindo suas consequências, chegando às suas causas. O processo parece ser desconhecido por ela. Vamos para mais uma parte do vídeo. Vou finalizar por aqui. Se vocês tiverem curiosidades, eles estão fazendo umas traduções da Bíblia, eu vou citar só um, pastor, só um. Que é assim, para a gente ter uma ideia de como é que é a tradução de Bíblia que eles estão fazendo. Eles estão traduzindo lá. Porque se Cristo não ressuscitou, o apóstolo Paulo disse, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. E eles traduziram assim: se os mortos não se comunicam, Cristo não se comunicou. E se Cristo não se comunicou, é vã a nossa fé. Então, ressuscitou, virou, comunicou, e vai por aí afora, assim, é uma coleção de aberrações, é uma mudança de verbo, e isso que eles estão dizendo que foram nas raízes do hebraico e do grego para corrigir a nossa Bíblia. E eles estão corrigindo a nossa Bíblia desse jeito aí. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade, pastor. E a respeito do livro, alguns irmãos perguntaram, o pastor Natanael está fazendo umas observações que eu estou achando muito importantes, e eu também estou corrigindo a ortografia, porque esse livro foi escrito há muito tempo, 2005 até 2008.
Então saiu ortografia nova, eu estou fazendo essa correção de gramática e vou esperar também as observações que o pastor Natanael está fazendo. Por isso que o livro ainda não está disponível. Vai estar logo, vai estar em breve. Amém, irmãos? Muito obrigada. Deus abençoe. Bom, ela encerra com a crítica não muito oportuna de que havia uma tradução, né, espírita da Epístola Paulina de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, que assim diz: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Ela não dá referência, mas cita que, e se os mortos não se comunicam, Cristo não se comunicou. Logo, vã é a nossa pregação e também vã a nossa fé. Então, pessoal, não temos a referência, não encontramos essa alteração que ela sugere. Encerrando, ela disse ter elaborado um livro por volta de 2005, 2006, e que o pastor Natanael estava fazendo uma observação, e ela atualizando a ortografia. Quem tiver esse livro, né, no caso, esse vídeo chega ao CSCP, pedimos que nos envie o link para adquirir e conhecer o material. E já que ela citou Caribá Schutel, nós vamos citar ele aqui para ela e para os demais aí do grupo CACP. Discutir ideias, expor argumentos às acusações infundadas que contra nós são atiradas, contestar as opiniões errôneas que contra nós são apresentadas, rebater as calúnias, apontar as mentiras, desmascarar a hipocrisia. Tal deve ser o afã de todo espírito sincero, cônscio dos deveres que lhes são confiados. Por ironia do destino, Caribá Schutel. Então, encerramos aqui a nossa exposição. Segue aí o nosso site, as nossas redes sociais, que vocês possam se inscrever no nosso canal, ativar o sino das notificações, curtir e compartilhar esse vídeo. E um forte abraço.